dos assuntos mais falados nas notícias e nos governos de qualquer presidente da República é o Ministério da Fazenda. Não à toa, as atenções muitas vezes se voltam a esse tema, pois se trata de um ministério complexo, importante e que tem muito impacto nos rumos do nosso país. E por isso, saber mais sobre ele é essencial. A forma simples e objetiva de passar um pouco do que é nossa política nacional e nosso sistema eleitoral. Bem-vindos ao nosso canal Política no Papel. Primeiramente, vamos entender de onde vem este nome. Fazenda, nesse caso, não tem nada a ver com o tradicional lugar de animais e plantações. Inclusive, o ministério que cuida desses assuntos é o da Agricultura. O nome fazenda provém do latim e já teve mais de um sentido, mas em geral significa conjunto de bens ou riqueza, e em português é sinônimo de tesouro público. Se alguma vez alguém de vocês já comprou títulos públicos como forma de investimento, percebeu que o nome do que você adquiriu é, na verdade, título do Tesouro Público. Assim como você tem sua conta corrente no banco, o governo também tem a dele, e ela é chamada de tesouro. Sendo assim, Tesouro Público nada mais é do que o dinheiro do governo. Como se pode imaginar, falou de dinheiro, o assunto fica importante, não é mesmo? E é esse um dos fatos pelos quais a Fazenda recebe tanta atenção. É lá que eles cuidam de todo o dinheiro do governo e por onde passam todos os tributos que a população paga. Sabe a Receita Federal? Aquele órgão que exige a declaração de imposto de renda e que fica na alfândega do aeroporto? Então, esse órgão é parte do Ministério da Fazenda e é responsável por arrecadar tributos federais. E o que mais o Ministério da Fazenda faz? Vamos lá. O órgão é responsável por planejar e executar as políticas econômicas do país. Ou seja, ele ajuda a decidir metas de inflação, controla o caixa de governo, libera dinheiro para outros ministérios que prestam serviços à população, cuida dos empréstimos que o governo toma, entre outras coisas. E por que o Ministério da Fazenda cuida de empréstimos se o governo arrecada um monte de tributos? Pois é, muitas vezes a quantidade de dinheiro que o governo arrecada não é suficiente para pagar todos os gastos que ele tem. É como se nós gastássemos mais do que o nosso salário, por exemplo. Nessa situação, é o Ministério da Fazenda que irá fazer as chamadas operações de crédito, que é o nome que se dá aos empréstimos no setor público. Além disso, caberá à Fazenda também acompanhar esses empréstimos e avaliar a situação financeira do governo. E alguém pode se perguntar, não é o Banco Central que cuida do dinheiro público? O Banco Central, ou Bacen, como também é chamado, é o órgão responsável por emitir moeda, ou seja, imprimir as notas de reais que usamos. Além disso, ele fiscaliza todos os bancos que operam no Brasil, controla a inflação e determina a taxa de juros. E o que ele tem a ver com o Ministério da Fazenda? Pois bem, o Banco Central tem a sua independência, mas é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda e deve prestar contas sobre algumas de suas atividades. Assim como o Bacen, existe a CVM, a SUSEP e a Previc. Todos esses órgãos têm um grau de autonomia que varia entre eles, mas também são vinculados ao Ministério da Fazenda. A CVM tem como responsabilidade, por exemplo, cuidar de alguns tipos de investimentos no país. Se você compra uma ação na Bolsa de Valores, você deve seguir algumas regras que a CVM impõe. Já a SUSEP cuida do mercado de seguros e previdência privada aberta. Se você tiver qualquer tipo de seguro contratado, por exemplo, de carro, poderá ver em algum lugar de sua apólice o número de processo SUSEP. Isso significa que a sua apólice foi validada pelo órgão responsável. Por último, a Previc é responsável por cuidar das previdências fechadas. Mas espera aí, Previc e SUSEP cuidam da previdência? Sim, mas uma é aberta e outra fechada. A fechada é oferecida por um patrocinador a seus funcionários, e só eles podem fazer parte. Se você for funcionário do Banco do Brasil, por exemplo, sua previdência será fiscalizada pela Previc. Já a previdência aberta é aquela que qualquer pessoa pode fazer. Quando algum banco sugere que você faça uma previdência privada, ele está falando da previdência aberta, que é fiscalizada pela SUSEP. Ah, e lembrem-se,
SUSEP, Previc e essas previdências das quais estamos falando não tem nada a ver com INSS. Previc e SUSEP cuidam de previdências complementares, ou seja, quem quer ter uma renda a mais. O INSS é a aposentadoria geral, de que todos os brasileiros têm direito. Além de ter todos esses órgãos vinculados e de cuidar do caixa do governo, o Ministério da Fazenda também pode estimular ou não a economia do nosso país, uma vez que consegue determinar junto ao presidente da República o aumento ou diminuição de alguns tributos que nós pagamos. Lembram que há alguns anos houve isenção de IPI para eletrodomésticos e carros? Pois então, o governo não faz isso simplesmente para deixar a população feliz por gastar menos. Na visão do governo da época, a isenção ou redução do IPI era uma ferramenta para que com preço mais baixo a população comprasse mais e assim incentivasse as empresas a produzirem mais produtos, buscando aquecer toda a economia do país. Por outro lado, dependendo da situação financeira do governo e da opinião do ministro da Fazenda e do presidente da República, pode-se aumentar alguns impostos para que o caixa do governo seja suficiente para pagar suas dívidas. É o que aconteceu, por exemplo, durante os últimos tempos. Tanto o governo federal como alguns governos estaduais estudaram aumentar alguns impostos para conseguir honrar suas dívidas. É por isso que muito se discute sobre a posição econômica do ministro da Fazenda, principalmente no que se refere a tributos. Alguns ministros acreditam que a diminuição da carga tributária, com isenção de alguns impostos como esse feito do IPI, aquece a economia porque as pessoas compram mais. Já outros ministros entendem que essa diminuição de impostos não traz o efeito desejado e que as pessoas não aumentam o consumo a ponto de compensar a perda de arrecadação com a falta do imposto. Esse segundo grupo de ministros entendem que ao abrir mão de impostos, o governo acaba se endividando ainda mais, o que levaria a uma crise no longo prazo, com diminuição nos serviços oferecidos à população, como saúde, segurança pública e educação. Para exemplificar, o ministro Guido Mantega, do governo Dilma, seguia a primeira linha, enquanto Henrique Meirelles, do governo Temer, seguia a segunda. Da mesma forma que outros ministros, o da Fazenda também é nomeado pelo presidente da República, que poderá demiti-lo a qualquer momento. No próximo governo de Jair Bolsonaro, o responsável pela pasta será o economista Paulo Guedes. Já para o Banco Central, o próximo presidente indicou o executivo Roberto Campos Neto. Ambos já aceitaram os cargos, mas o indicado a presidente do Banco Central ainda deverá ser aprovado pelo Senado antes de assumir, processo que não ocorre no caso do ministro. Ao longo dos próximos vídeos, voltaremos a tratar um pouco do assunto quando falarmos mais sobre o Banco Central. Deixe sua sugestão ou comentário, dê um like no vídeo e até a próxima!